Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e a gente hoje vai falar sobre um tema interessantíssimo também. O Criminal Profiling, ou perfilamento criminal, então perfil criminal, uma expressão em inglês, né, também conhecida como perfilamento ou perfil criminal. Se você é fã de séries policiais, se você é fã de... já assistiu todas essas séries CSI, NCIS, esses Mindhunter, esses seriados policiais, gosta do tema, muito provavelmente você já ouviu falar sobre essa técnica de perfilamento criminal, ou em inglês Criminal Profiling. Agora, o que é o perfil criminal? Como é que a gente chega nisso? Quem faz isso? Como é que isso é feito? E como é que isso é utilizado na investigação de crimes? Isso é o que a gente vai responder nesse vídeo de hoje. Pois bem, o que é o perfil criminal? O perfil criminal, ele é uma técnica que é utilizada pelos órgãos de segurança pública, pela polícia, com o objetivo de identificar características de um autor de crime. Ele é uma área, obviamente, da criminologia, se busca conhecer, através da criminologia, o perfil desse criminoso. Ele é criado a partir da análise desde a cena do crime, as evidências, o comportamento da pessoa que está acusada, do autor ou do suposto autor do crime. E o objetivo disso é traçar um perfil psicológico desse cara, traçar um perfil psicológico do autor que pode ajudar a polícia a identificar e capturar o suspeito. Perceba, mesmo em crimes que se repetem, crimes violentos, que é relativamente comum, a pessoa às vezes se sente confortável para repetir aquele crime, o que a gente chama aqui no Brasil, o direito penal chama isso de crime continuado. O crime, ele é uma consequência, o crime subsequente, ele é uma consequência do crime antecedente. Então, a gente busca compreender quando ainda não há uma autoria comprovada do crime, a gente tenta estabelecer um perfil. A gente sabe, obviamente, existem casos célebres. Poxa, você vê esses grandes assassinos em séries, aí desde Jack o Estripador e esses todos os outros assassinos em série, eles deixam uma marca. Às vezes o assassino do Zodíaco, ele deixa um sinal, ele escreve cartas e tudo, mas isso é tudo muito folclórico. O perfilamento criminal ele pode ser usado no dia a dia, com a investigação criminal. Tem até um estudo interessantíssimo foi de um trabalho de faculdade, de uma moça chamada Thalita Rodrigues Reusse, que ela, nesse estudo aí pro TCC dela, ela definiu o perfilamento criminal muito bem, que ele envolve uma análise de traços, comportamento, características físicas e todas as ações que o criminoso comete, antes, durante e depois do crime. Também acrescenta informações sobre a possível idade, gênero, etnia, profissão, passado criminoso, passos dados pelo transgressor para evitar sua detecção, os métodos de assassinato do criminoso e as informações da vítima ou vítimas. Percebe, isso leva em consideração até mesmo a situação da vítima, um padrão. Por exemplo, ele só ataca mulheres, ele só ataca crianças, ele está em determinada região da cidade, determinada hora, para fazer aquilo. Ou seja, a gente precisa pegar dados e precisa pegar informações que vão desde informações acerca de um perfil psicológico até mesmo georreferenciamento do crime, até mesmo estatísticas criminais. E a Secretaria de Segurança Pública Brasil afora tem setores de estatística que nos ensinam aonde acontece o crime, ou qual é o horário que acontece aquele crime mais frequentemente. Isso é comum na Secretaria de Segurança Brasil afora. Então, ou seja, é algo para a gente tentar entender holisticamente, se é que eu posso usar essa palavra, o fenômeno a partir da ótica do criminoso, para a gente estabelecer justamente esse perfil. E quem é que pode fazer isso? A profissão de profiler não é um cargo público, não é uma profissão regulamentada, ou chamado profiler, não é regulamentada aqui no Brasil. Em outros países, exemplo dos Estados Unidos, você pode, dentro de uma relação de um órgão de inteligência, ou entrando para o FBI, você normalmente vai entrar para esse lado. Mas aqui no Brasil, ela é uma função que é exercida pelo policial,
pelo policial da Polícia Judiciária, policial civil, policial federal, pelo perito ou pelo outro profissional ligado à área de criminologia, que vai utilizar os seus conhecimentos para tentar estabelecer isso daí. Como eu falei, nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Ele tem órgãos específicos para isso, é exemplo do FBI. Aqui nós temos órgãos de inteligência da segurança pública, né? Que também podem ter pessoas que exerçam essa função, mas entenda que não existe ainda esse cargo de perfilador, de profiler, aqui na segurança pública, pelo menos no Brasil. Que entender o comportamento humano já é complexo demais para o psicólogo, para o psiquiatra. Precisa mobilizar também várias áreas do conhecimento. E quando você leva isso para o contexto do crime, isso ganha uma camada a mais, né? Você tem mais uma preocupação, porque aquilo vai ter repercussões criminais, vai ter repercussões jurídicas, né? E muita gente opta por realizar, por exemplo, uma especialização, um curso direcionado para isso, formação de perfilamento criminal, né? E atuando já na área da segurança pública, aí me refiro a policiais da Polícia Judiciária, policiais civis, peritos e policiais federais que atuam na Polícia Judiciária, têm a atribuição dada constitucionalmente para que eles possam atuar nisso. Então, seja, munindo seu arcabouço de conhecimento, por exemplo, com especialização, por exemplo, com um curso de formação como esse, você tem mais bagagem para fazer isso, né? Embora seja mais direcionado a pessoas graduadas em Direito, a pessoas graduadas em Psicologia, mas entendo eu que boa parte das ciências tem como contribuir positivamente para estabelecer o perfilamento criminal. E como é que isso funciona? Para criar o perfil criminal, os investigadores, eles usam várias e várias técnicas, várias metodologias que são diferenciadas. Eles analisam, como eu disse, os detalhes do crime, que vão desde a cena do crime, que você vê o exame perinecroscópico, né? Ou seja, o que aconteceu no local do crime, tem muita coisa ali, muita informação. O exame necroscópico da vítima, o exame da vítima viva, né, que sobreviveu ao ataque, também diz muita coisa ao profissional da perícia e ao investigador, né? Diz muita coisa sobre isso, incluindo a forma como foi cometido, a dinâmica da coisa toda, as evidências que são deixadas no local, às vezes intencionalmente, às vezes evidências falsas, às vezes evidências que foram plantadas, às vezes evidências que foram mexidas no local de crime que não é idôneo, tudo isso. Também estuda-se o comportamento da vítima, se há um padrão nessa vítima, para entender o que levou essas vítimas a serem alvos do criminoso. Tem um interessantíssimo, o Penteado Filho, que escreveu o Manual Esquemático de Criminologia, ele nos ensina que o perfilamento criminal é quase uma autópsia psicológica do autor. É como se estivesse fazendo uma autópsia da alma daquele criminoso. E ele pretende responder as 5 perguntas essenciais de qualquer investigação criminal: quem cometeu o crime, quando ele cometeu o crime, como foi executado esse crime, qual a motivação desse comportamento criminoso e onde foi cometido esse crime. Respondendo essas 5 perguntas, tem sua investigação criminal que consegue chegar ao seu objetivo. Com base nesses dados, os investigadores conseguem identificar o tipo de pessoa que teria cometido aquele crime. Eles usam informações acerca da personalidade, comportamento e até mesmo histórico de eventuais suspeitos para traçar esse perfil. E isso inclui várias informações que vão desde idade, gênero, nível socioeconômico, educação, eventual histórico criminal, tudo isso. Quanto mais informações, melhor. Munido disso, como é que se usa o perfilamento criminal na investigação de polícia? Como é que a gente utiliza isso na investigação? Uma vez criado esse perfil criminal, não havendo certeza da autoria, não havendo um suspeito, tem-se somente um perfil, uma potencial imagem da mente daquela pessoa.
Então, como é que isso é utilizado na investigação criminal? Tendo esse perfil, criado esse perfil, estabelecido determinados padrões de vítima ou de comportamento, os investigadores podem utilizá-lo para ajudar a identificar os possíveis suspeitos. Ou seja, entendendo o perfil criminal, a gente consegue chegar no suspeito. Eles comparam as características do perfil estabelecido com as pessoas, né, que estão ali gravitando em torno daquela ocorrência, né? São pessoas que estavam no local do crime naquele momento, que são conhecidas por ter, por exemplo, um histórico violento, um comportamento semelhante ao crime que está sendo investigado, né? De modo que eles também podem usar o perfil para ajudar a desenvolver estratégias. Ou seja, você tem condição de, uma vez que você determine esse perfil, você desenvolve estratégias para um interrogatório, para identificar pontos fracos no comportamento do criminoso. O Norbert Rebsick tem um livro que é imprescindível para qualquer estudo de perfilamento criminal, chamado Offender Profiling in Courtroom, né? O perfilamento, o perfil do ofensor em juízo, né? Ele menciona que existem duas formas de atuar no criminal profiling nesse momento, para a gente chegar nesses suspeitos. Primeiro, através do chamado modus operandi. A gente escuta falar essa expressão, mas muitas vezes não sabe o que é. O modus operandi é a ideia de que o indivíduo comete determinada espécie particular de crime de uma maneira peculiar ou similar, né? De modo que o modus operandi, ele é capaz de mostrar alguma pista, seja da personalidade, seja das motivações. Por exemplo, os assassinos clássicos, o cara só matava mulher, loura, em tal hora da noite, relembrando de um trauma que ele teve com a mãe. Ou seja, tudo isso ele é levado em consideração quando se analisa o modus operandi. E o outro, o comportamento do criminoso, né? Havendo um estudo sério acerca do histórico criminal de alguns suspeitos, tem como se chegar nisso daí. E por fim, a importância disso daí. Por que é importante o perfilamento criminal? O perfil criminal, ele é uma ferramenta poderosíssima para os investigadores, pois ele pode ajudar as pessoas a identificar os possíveis suspeitos. Ou seja, criando um perfil criminal, a gente chega num potencial suspeito e desenvolve estratégia também para combater isso daí e realizar uma investigação a contento. Ele pode ajudar a polícia a entender melhor o comportamento do criminoso. Percebam, um crime violento, onde você vê, por exemplo, alguém que foi golpeado com 20 facadas, aquilo ali é um crime carregado de ódio, né? Tudo aquilo dali é informação, tudo aquilo dali é dado para a investigação. Então, ou seja, a gente consegue montar estratégias, o Estado, a polícia judiciária consegue montar estratégias, consegue montar esse padrão e chega mais facilmente no suspeito. Ou seja, é uma ferramenta, além de todas as outras, é uma ferramenta a mais para a investigação criminal que tem se mostrado, pelo menos de acordo com estudos acadêmicos, tem se mostrado cada vez mais importantes. Então, por fim, o perfil criminal é uma técnica poderosa que é utilizada pelos órgãos de inteligência, é utilizada pela polícia para ajudar nessa investigação. Embora não seja naturalmente uma técnica 100% infalível, afinal é feito por pessoas, ela pode ser extremamente útil aí em certos casos. A criação desse perfil me parece muito importante, mas ela requer uma habilidade, né, que vem aí desde a psicologia até mesmo algum conhecimento de criminologia e de sociologia, certo? Além do que foi angariado no exame perinecroscópico do local de crime e da vítima, né, o exame necroscópico, certo? Munido disso, cria-se o perfil, chega-se no suspeito, ou pelo menos numa situação ideal, quando a coisa toda funciona. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha aprendido um pouco mais sobre criminal profiling, que você tenha despertado em você um interesse ainda maior nessa área do conhecimento, certo? Fiquem por aqui, comentem, curtam,
compartilhem, tudo isso me ajuda. Até a próxima, valeu!